Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo neste momento. Um estudo hoje sobre a Páscoa do Senhor. E nesse estudo nós falaremos um pouco mais sobre as festas, de uma forma resumida, mas na descrição do vídeo eu vou deixar para os irmãos a playlist com o estudo das festas para que os irmãos possam aprender mais e serem mais edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caso você não seja inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse estudo vamos começar a leitura no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4 e 5, onde a palavra do Senhor nos diz: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, a palavra que foi traduzida como festas, no hebraico é a palavra moed, e a tradução mais correta desta palavra é tempo determinado e não festas. Na verdade, eu não sei dizer por que foi traduzido como festas. Talvez porque tem muitas pessoas que olham para os tempos determinados do Senhor e os enxergam apenas como festas judaicas, coisas que se cumpriram da antiga aliança. Então talvez seja por isso que foi traduzida com a palavra festas, mas a sua tradução correta é tempo determinado. Então, irmãos, quando falamos das festas do Senhor, não estamos falando de festas judaicas que eram celebradas na antiga aliança e que já se cumpriram e para nós não quer dizer nada, nós da nova aliança. Pelo contrário, quando falamos das festas, estamos falando de tempos determinados para que neles as obras de Cristo em nós, em favor de nós e através de nós se cumpram. Então, irmãos, cada uma das festas, das 7 festas, representam 7 tempos determinados pelo Senhor. E o interessante disso é que o Senhor ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Inclusive, a 7ª festa, a festa dos tabernáculos, ela bate com o sábado do Senhor, com o descanso na terra, com o reino milenar de Cristo. E nesse estudo, irmãos, nós vamos entender melhor a mensagem do Senhor nesses tempos determinados, porque cada uma dessas festas está representando um tempo ao qual Deus determinou. E como estamos falando da Páscoa, vejam o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
Jactância é ostentação, é presumir ser algo que não é, é ficar se vangloriando por alguma coisa, e isso não é bom. Por isso está escrito: um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, fermenta toda a massa. O fermento representa o pecado e também representa doutrinas humanas. Porque lembra que o Senhor Jesus disse aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus? O Senhor Jesus falava da doutrina dos fariseus e escribas. Então, o fermento, além de representar o pecado, ele também representa doutrinas humanas que são introduzidas no meio do povo de Deus para distorcer a doutrina de Cristo. Um pouco de fermento fermenta toda a massa, fazendo-a crescer, aumentar ou inchar. E quando o coração de alguém incha, essa pessoa começa a se exaltar, começa a ficar ostentando, soberba, presumindo ser aquilo que não é. Porque assim como um pouco de fermento fermenta toda a massa, um pouco de pecado contamina todo o corpo. Por isso, irmãos, Paulo vai dizer: lançai fora o velho fermento e tornai-vos nova massa, como sois de fato sem fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. O sacrifício de Cristo fez expiação por nós, trouxe perdão dos pecados. Mas isso não significa que o dia da expiação, a festa da expiação já se cumpriu. Inclusive, irmãos, a festa da expiação, o dia da expiação, em Efésios capítulo 4, versículo 3, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele vai chamar de dia da redenção, apontando o seu tempo determinado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde de fato os pecados serão expiados do seu povo, e eles receberão um corpo glorificado, sem pecado. Então na Páscoa houve expiação. Jesus foi morto pelos nossos pecados, para nos dar perdão, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios no capítulo 5: celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmos refere-se também a uma festa, a segunda festa. A primeira festa é a Páscoa, a segunda é os asmos. Ou seja, o primeiro tempo determinado, a Páscoa, é o segundo, os asmos, apontando para o nosso Senhor Jesus, porque os asmos são pães sem fermento, e o pão sem fermento é o nosso Senhor Jesus. E na festa dos asmos o povo deveria se alimentar de pão sem fermento por 7 dias. O número 7 representa totalidade, plenitude, representa algo que é completo. Em outras palavras, se alimentar de pães asmos 7 dias é por toda a plenitude do tempo que você tem a partir do momento que se converte a Cristo, não aceitar mais o fermento do pecado na sua vida,
mas buscar conhecimento e entendimento de Deus, para não andar não somente em pecado, mas também em doutrinas humanas, distorcendo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é os asmos, porque ele é o pão sem fermento. Nos revestir dos asmos da sinceridade e da verdade é nos revestir de Cristo, da doutrina de Cristo e do Espírito Santo de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. É por isso que nele nos tornamos uma nova massa, sem fermento. Tornar-se uma nova massa, irmãos, é tornar-se uma nova criatura, é tornar-se um novo homem, tendo uma vida de ressurreição, sem fermento, sem pecado. Não que nunca mais iremos pecar. Seria bom se conseguíssemos viver toda a nossa vida sem pecado. Mas infelizmente nós somos falhos. Mas quando diz sem fermento, refere-se à luta da carne, à luta da carne contra o espírito. Porque como o apóstolo Paulo ensina no livro de Romanos 7 ele ensina que o pecado habita na carne. Romanos 8, verso 7, ele diz que aquele que se inclina para a carne não é sujeito à lei de Deus. E 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Porque a iniquidade é a transgressão da lei. Então, irmãos, quando nós nos inclinamos para a carne, nós transgredimos a lei de Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus, porque o pecado habita na carne e o pecado é a transgressão da lei. Por isso que quando praticamos a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, nós estamos cumprindo a lei do Senhor. E isso é graça, embora alguns não aceitem que isso seja graça. Mas eu te pergunto, a pessoa diz que você é salvo pela fé, independente das obras, que os 10 mandamentos não tem nada a ver com isso, a lei não tem nada a ver com isso, a lei de Deus. Mas na lei de Deus, nos 10 mandamentos, diz: não roubarás. Se você diz que tem fé no Senhor Jesus, mas vive roubando, você vai ser salvo? Não vai. Então nós temos que cumprir a lei de Deus. Na lei de Deus diz: não adulterarás. Se você viver em adultério, você vai ser salvo? Não vai. Se viver na cobiça, então, irmãos, nós temos que observar, porque a lei do Senhor ela se cumpre em um só preceito, como Paulo diz em Romanos capítulo 13, versos 9 e 10. E esse preceito é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque em 1 João capítulo 4, verso 20, João ele escreveu que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como ele pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem ele vê? Porque nós temos da parte de Deus este mandamento, que cada um ame ao seu irmão, cada um ame o seu próximo. Então, irmãos,
Quando nós obedecemos isso, estamos cumprindo a lei de Deus. E quando cumprimos a lei de Deus, estamos mostrando que amamos Ele acima de todas as coisas. Porque o Senhor Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, o Senhor Jesus ele não revogou a lei. E quando ele disse: ouvistes dos antigos, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração cometeu adultério. Ele não está falando que o adultério no coração tem o mesmo peso que o adultério na carne. O que ele está nos ensinando com isso é que nós não devemos adulterar nem na carne, nem no coração. Foi por isso que ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Foi por isso que, através do seu sacrifício, nós nos tornamos o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, o templo do Espírito Santo. E com isso, nós devemos combater a nossa carne, nos inclinando para o Espírito e crucificando a carne, crucificando para nós mesmos o mundo com suas paixões e desejos. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não que ele de fato dava murros em si mesmo, mas isso é apenas uma figura de linguagem se referindo a como devemos combater com todas as nossas forças contra a carne, para não nos entregarmos ao pecado, às suas paixões e desejos. E a pergunta que temos que fazer para nós mesmos, irmãos, é essa: será que nós temos vivido assim? Será que temos combatido dessa forma contra o pecado? Nos tornando totalmente sujeitos à palavra de Deus, submissos a ela? Porque quando Paulo fala de esmurrar o corpo e reduzir a escravidão, ele está falando da submissão a Deus. Porque infelizmente tem pessoas que dizem que amam a Deus, que são servas dele, mas que não se submetem à sua palavra. Pelo contrário, querem adequar a palavra de Deus ao seu estilo de vida e à sua vontade. Então, irmãos, devemos olhar com sinceridade para nós e dizer: estamos combatendo de fato contra a carne para andar segundo o Espírito e ter os frutos do Espírito em nossa vida? Façam essa pergunta para si. Continuando, diz: na Páscoa, Israel, continuando a mensagem, o povo de Israel na Páscoa, ele foi liberto do Egito, da casa da servidão. E a servidão é o mesmo que ser escravo. E o Senhor Jesus ele nos ensinou em João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Se você contou uma mentira, você se torna escravo daquela mentira. E isso é apenas um exemplo. Na cruz, nosso Senhor Jesus nos trouxe libertação. Libertação desse cativeiro do pecado e das trevas. Colossenses 1,13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na terra do Egito, quando Deus instituiu a Páscoa,
Na 10ª praga, ele ordenou ao povo que sacrificasse um cordeiro e que o sangue desse cordeiro fosse passado nas ombreiras e nas vergas das portas. Aquele sangue serviria de sinal entre Deus e o povo, como uma aliança entre Deus e o povo. E na casa que não houvesse o sangue daquele cordeiro, o primogênito seria morto na 10ª praga. Mas na casa que houvesse o sangue daquele cordeiro como sinal, nessa casa o povo seria poupado, seria salvo. Isso está em Êxodo capítulo 12. Foi por isso que, quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João, no capítulo 1, versículo 29. Nosso Senhor Jesus é esse Cordeiro pascual. Na Páscoa, no exato tempo determinado da festa, ele foi morto para nos libertar, para nos salvar, para fazer expiação dos nossos pecados, nos libertando do cativeiro do pecado e da morte. Libertar todo aquele que crê no seu nome e guarda os seus mandamentos. A Páscoa não era apenas uma festa judaica, mas um tempo determinado, no qual se anuncia a restauração de todas as coisas, como é falado pelo apóstolo Pedro também em Atos dos Apóstolos 3,19. Inclusive a restauração das duas casas de Israel, em um só reino, em um só corpo, o corpo de Cristo. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37 e 38, a palavra diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Vejam, irmãos, saiu da terra do Egito com Israel um misto de gente. Gentios saíram da terra do Egito junto com Israel e foram de Ramsés para Sucote. Sucote é tendas, e isso aponta para a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, como vemos em alguns textos, onde por 7 dias o povo habitava em tendas. E essa festa, lembra que eu disse no começo? O tempo determinado dela aponta para o sábado, para o dia de descanso, para o reino milenar de Cristo, onde de fato todas as coisas serão restauradas. A união das duas casas de Israel em um só corpo, em um só reino em Cristo Jesus, formando assim o Israel de Deus, os reis e sacerdotes glorificados. Também haverá os sacerdotes da ordem de Zadok, como profetizou Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. E esses sacerdotes da ordem de Zadok, eles não terão corpo glorificado, assim como nações que restam da grande tribulação, mas isso já é para outro estudo, irmãos. Mas em Zacarias 14:16 está escrito: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui Zacarias está falando do final da grande tribulação e do estabelecimento do reino milenar de Cristo.
Então, irmãos, vejam quantos ensinamentos o Senhor nos dá através das festas, coisas tremendas e maravilhosas, e muito mais há para se dizer acerca disso. Mas no estudo de hoje nós vamos parar por aqui para não ficar muito grande. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a playlist com o estudo das festas que os irmãos podem estar olhando, que vai ajudar muitos irmãos. E caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.